A proposta desse mês, sobre o tema, que estaremos trabalhando, é sobre Jesus e sobre as vezes que Jesus falou que Ele era, eu sou. É baseado praticamente no Evangelho de João, E por que João teve essa preocupação de trazer sobre Jesus, sobre Ele sendo Deus? A gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre isso. E a gente vai tomar como base a nossa palavra, eu vou falar sobre eu sou a porta. Semana passada o pastor trouxe, no domingo passado, todo o entendimento do que significa eu sou. O próprio Deus se revelando a Moisés, eu sou o que tiver que ser, eu sou o que serei, É como se Deus se encaixasse em todas as necessidades que o ser humano pudesse ter. O eu sou, essa palavra eu sou, é como se houvesse encaixasse em todos os problemas. Vamos dizer, a Helena precisa de cura, eu sou o Deus da cura. O Renato precisa de uma provisão financeira, eu sou o Deus Jeová Jireh, de provisão. A Lucimar precisa de que Deus venha trazer, está com um problema espiritual, que Deus venha, eu sou o libertador. É como se Deus se encaixasse em todos os problemas que a humanidade tivesse. Só que na antiga aliança, Deus se manifestou de forma não muito tangível, não tão palpável. Quando a gente vem para a nova aliança, que Cristo veio, Jesus é a exata expressão da glória de Deus. É o Deus encarnado que habitou entre nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus vem para confirmar, ratificar, Para confirmar de que o Deus da antiga aliança, que eu sou o que tiver que ser, se manifestou. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, ele se manifestou em Jesus. E quando João escreveu, eu peguei algumas curiosidades sobre... A gente vai ler, pode deixar João 10 engatilhado, mas o Evangelho de João provavelmente foi escrito entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. A gente, quando lê a Bíblia, vocês imaginam que os discípulos eram tudo gente velhas ou gente novas? O que vocês pensam? Novas, quantos anos? Bem velho, 18. Para de pregar. Quer vir aqui? Vem aqui pregar, então. Exatamente o que o Paulinho falou. O único que era mais velho, que tinha maior idade, que a maioridade lá era 30 anos. Na nossa era é 18, O mais velho era só Pedro. Se lembra quando? Por que a gente sabe disso? Porque Jesus falou para Pedro, dai a César o que é de César, tinha que pagar o imposto. Aí Jesus falou para Pedro, vai lá com uma vara de pescar, que Pedro não pescava com vara, Pedro pescava com rede. Mas vai lá com uma vara e você vai pegar um peixe, vai pescar um peixe com vara, e dentro desse peixe vai estar uma moeda. E com essa moeda você vai lá e paga o meu imposto e o teu imposto. Então isso já é para a gente entender que os discípulos eram tudo pessoas novas. E o mais novo era João. Possivelmente João tinha a idade de 16 anos. Por isso que ele vive tanto. Quando ele escreveu o Evangelho, os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, já tinham sido escritos. Ele escreveu entre 99, 90 e 100 anos depois de Cristo. Ele foi o último evangelho a ser escrito. E nessa época que João escreveu, era uma época que estavam duvidando da divindade de Jesus. Já tinha entrado o gnosticismo, uma seita que queria falar que Jesus não era Deus. Por quê? Ele sendo carne, a carne é totalmente corrompida. Então, como que alguém sendo Deus, Deus carne, a carne é corrompida, a matéria é corrompida, podia ser Deus? Então, quando você lê o Evangelho de João, ele está fazendo um escrito, uma narrativa diferente dos outros, porque ele tem assim a ideia, a missão de provar que Jesus era Deus. Então, dentro do Evangelho de João, ele vai falar sobre as características de Jesus.
e a gente enumerou, foi muito bom. No Pastor trouxe no domingo, a Luli trouxe na terça-feira, muito bom, falando sobre o primeiro, eu passei uma lista, né? A Luli escolheu exatamente o primeiro, porque no Evangelho de João vai estar os 7 eu sou de Jesus. A gente não vai falar sobre todos não, só fiquem calmos. Respira, que a gente vai falar todos, mas só para vocês terem ideia. O primeiro, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, que é o que eu vou falar hoje, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São 7 eu sou de Jesus. E eu escolhi a porta para falar, e eu escolhi porque a Lúlia gostou do pão, né? Porque o pão é uma coisa que a gente gosta, né? Pão. É porque o pão voltou para a dieta dela. Olha como que são as coisas. O pão voltou para a dieta dela. Aí ela escolheu o pão, porque pão é vida, né, gente? Aí ela falou do pão, muito bom, muito, muito interessante na terça-feira. E eu vou estar falando um pouquinho sobre a porta. João 10, do 1 até o 9, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Só até aí. Esse texto ele vai falar dos dois eu sou que ele declara. Ele fala que eu sou a porta, eu sou o pastor. Eu não vou entrar na parte do pastor, eu vou entrar na parte da porta. E é interessante que a porta, foi o que eu escrevi aqui, sobre a porta. Qual a ideia que a gente tem de porta? Né? Nossa ideia aqui. A porta, ela traz a ideia de entrada, abertura, legalidade, convite para entrar. A porta, quando a gente tem, todos nós temos as nossas casas, e tem um portão e tem uma porta. Hoje, na nossa cultura, tem um portão, tem uma porta. E a porta é exatamente isso. Ela deixa, ótimo assim, né? Que a gente lê vários, show. Ela deixa aquela entrada, legalidade, abertura para se entrar e para se sair. A porta é isso, vamos lá. As portas naquela época, entenda bem o que eu vou falar. As portas naquela época não tinham maçaneta que abria por fora. Nossas portas têm, certo? Você abre por fora e você abre por dentro. Por que Jesus ele sempre traz uma ideia, um entendimento de algo que era cotidiano da época, para que as pessoas tivessem uma clareza, entendimento, porque o Evangelho ele é simples demais. O Evangelho não é cheio de firula, o Evangelho ele é simples. Jesus ele vai trazendo uma narrativa, ele vai falar sobre pessoas que vêm, que não entram pela porta, mas que arromba, que sobe por outro lugar, que não é o pastor, porque o pastor entra pela porta, o porteiro vê, ouve, abre, entende que é o pastor, abre. E ele vai depois falar que eu sou a porta. Ele é o pastor que entra pela porta e ele é a porta. Não é uma coisa que fica até difícil da gente entender. É para a gente entender que Jesus é o que tiver que ser. Eu sou o que tiver que ser. Ele é a porta, ele é o pastor, ele é aquele que nos dá abertura para que a gente entenda e venha conhecer o reino dos céus. Dando continuidade aqui. As portas não abria para fora somente por dentro,
quem estava dentro que devia abrir para quem estivesse do lado de fora. Como as portas não tinham essa maçaneta que a gente via a chave, quem estava dentro que ouvia e abria. Se lembra que ele falou que o porteiro reconhece que é ele e abre? Aí o porteiro a gente pode entender que é quem? Sou eu, é você. Ele vai falar também das ovelhas, que não ouviu o mercenário, mas ouviu o pastor. E para a gente entender, vamos abrir em Apocalipse 3, versículo 20. Olha aqui que Jesus fala para a igreja que estava ali. Ele é a porta, mas olha aqui que ele diz, vamos ler junto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus é a porta, mas ele é aquele que bate na porta. Essa porta, vamos dizer que seja o nosso coração, que quem tem poder de abrir não é quem está do lado de fora, mas é quem está do lado de dentro. Isso é importante para a gente saber, porque existem coisas que Deus faz, Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele eu sou o que tiver que ser. Mas existem situações, responsabilidade que nos cabe. Por isso que a Bíblia ela vai falar sempre de arrependimento, por isso que a Bíblia vai falar sempre de voltar, volte da onde caiu, veja, reveja. Essa porta ela não pode ser arrombada. Quem arromba não é o Senhor Jesus. Quem arromba é o Satanás, ele é o salteador, ele é o ladrão, ele é o mercenário, e é todos aqueles que ele usa para enganar as ovelhas, mas as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então, o bom pastor, ele é a porta, e essa porta precisa ser aberta. Vamos continuar. As cidades antigas eram protegidas por muros e por porta. Quando uma cidade tinha seus muros derrubados e as suas portas quebradas, significava que estava desprotegida e sem nenhuma segurança. Trazendo para nós hoje, se Jesus é a porta, e Ele não está sendo a porta das nossas vidas, da nossa família, da nossa casa, de tudo que temos e que somos, estamos desguarnecidos, estamos desprotegidos. Se a gente não coloca Jesus como a porta, qualquer um entra e faz o que quer. Eu tenho muita dificuldade com chaves. Eu não gosto de nada trancado. Eu não gosto de nada fechado. Lá na minha casa, lá no morro, a gente abriu tudo e ficava tudo aberto, não tinha porta para trancar. A gente veio morar ali e de vez em quando eu tenho que ir lá no trabalho do Rafael para pegar a chave para abrir a porta, porque eu esqueci ela. Graças a Deus que o Rafael trabalha perto e eu tenho essa dificuldade. Mas a porta ela traz isso, né? Uma segurança. Se está trancado, só se for o salteador que entra para invadir. Dentro da nossa vida espiritual, a gente precisa entender que Jesus é a porta. E a gente precisa colocá-lo como guardião da nossa mente, guardião do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sonhos. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o culto, eu e Paulinho, aí Paulinho estava falando uma coisa interessante, que ele falou assim, sabe qual é o problema da gente, mãe? Que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E é verdade. A gente nunca está satisfeito, gente. Se a gente está com um carro, a gente quer outro. Se a gente está com uma casa, a gente quer outra. Se a gente está com uma roupa, a gente quer outra. Se a gente está com uma bolsa, a gente quer outra bolsa. Já viu como que a vida da gente ela é assim? A gente nunca está satisfeito com o que tem. De parar de olhar e falar, Deus, obrigada. Porque eu tenho isso aqui. Tem gente que nem tem isso, eu tenho isso aqui. E é interessante como a gente coloca Deus, Jesus, como a porta do nosso coração, protege a gente. Protege a gente de nós mesmos. Protege a gente dos nossos pensamentos pecaminosos, dos nossos sonhos besta para querer se aparecer, para querer mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Protege a gente das nossas mazelas, das maldições, que sempre assombra, mas quando a gente coloca Jesus, a porta, aquele que guarda, a gente está guardado. E quando eu estava vendo sobre a porta, eu achei interessante porque a gente vai ler na Bíblia, eu não vou abrir porque é um texto longo,
quando fala que a cidade ficava desprotegida, na Bíblia, a restauração das portas em Jerusalém, narrada no livro de Neemias, possui um significado simbólico profundo, representando a restauração da fé, do relacionamento com Deus e da vida espiritual. As portas eram pontos de acesso e proteção, e sua restauração por Neemias e outros líderes em Jerusalém simbolizava a restauração da cidade e do povo de Deus. A gente abre lá em Neemias, a Bíblia fala que Neemias não morava em Jerusalém. Possivelmente ele nunca nasceu, ele nasceu já no exílio, e ele trabalhava dentro do palácio. Ele era copeiro do rei, ele que experimentava a comida que o rei ia comer. Antes do rei comer, ele experimentava o alimento. E determinado dia chegou seus irmãos que vieram de Jerusalém, Anani, tem um nome lá que eu não vou lembrar, só lembro de Anani. Chegaram e ele perguntou assim: como que está a cidade, como que está Jerusalém? E os irmãos, né, compatriotas, falaram assim: está tudo destruído, está tudo quebrado. As cidades estão ruínas, as portas estão todas fora do lugar, o muro cheio de brechas. E isso trouxe para ele um incômodo tão grande, de que a Bíblia fala que ele se assentou, lamentou, chorou e jejuou por alguns dias. E esses alguns dias foram 4 meses. E ele foi se apresentar diante do rei, triste, com semblante abatido, porque ele estava triste por aquela situação da cidade de Jerusalém. E o rei perguntou por que ele estava daquele jeito. E ele falou: rei, como que eu posso estar bem se a cidade dos meus pais está destruída, os muros quebrados, cheio de brecha, não tem porta? Como que eu posso estar bem? E ali vocês sabem como que Deus fez a obra através da vida não só de Neemias, mas de Esdras. Porque o livro de Esdras é antes de Neemias, quando Deus usa Esdras para restaurar o templo, para restaurar a casa, para trazer ordem da lei do Senhor. E Neemias veio como aquele que foi o restaurador dos muros e das portas. E vocês sabem que não foi fácil. Você sabe que Sambalate, Tobias se levantaram, que com uma mão eles faziam a obra, com a outra mão eles tinha a espada, tinha a arma de guerra. Eles levantaram o muro em 52 dias, por puro milagre de Deus. Porque uma cidade não tem, né, igual minha casa, igual a tua casa. Mas assim, tanto era a determinação de se fechar as brechas, de se construir os muros ali, de colocar porta. Deus deu graça para aquele homem, para que o povo voltasse novamente a buscar ao Senhor. Aí trazendo para nós hoje, Jesus é a porta. Está aqui a porta é perfeita. Jesus sendo a porta é perfeita? Sim. Mas e os muros? Porque toda porta é ligada com uma parede, é ligada com o muro. Como é que está o muro? Será que está cheio de brechas? Será que está com vazamento ali onde o inimigo também tem entrado para tentar tirar a gente do propósito que Deus nos fez, nos criou? Porque quando se fala de porta, quando se fala de muro, eu vou ler até aqui novamente, representa a restauração da fé, do relacionamento com Deus e da vida espiritual. Talvez você vai dizer para mim assim: não, mas Jesus é a porta, tudo que eu faço, eu coloco nas mãos dele, tudo que eu tenho, ele só entra se ele deixar entrar. Mas talvez os nossos muros estejam com abertura. O que seriam essas brechas? Seriam, às vezes, uma vida longe da presença de Deus. A gente entrega por puro simbolismo. Toma aqui, mas me dá de volta que eu vou cuidar. Cuida aqui, mas deixa eu pegar de volta que agora eu vou cuidar. As vidas da gente é assim o tempo todo. E Jesus, ele quer ser a porta. Jesus, ele quer ser um muro. Jesus, ele quer ser o pastor. Ele quer ser o cuidador das nossas vidas. E a gente precisa entender isso. E vou continuando, né? As portas, elas são tão importantes. Olha como que as portas são importantes. Que em Apocalipse tem uma seção de versículos que fala sobre elas. A gente vai ler. Apocalipse 21. Vai ser a partir do 9. Vamos ler até o 27. Então vamos lá. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me
em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha uma grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, quais são os nomes das 12 tribos de Israel. Eu vou dar um pulo, 18 agora. 18, isso. 18, 1, volta 1. Isso. E a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro. É a música que a gente canta, né? É de jaspe é seu muro e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Vai, pode continuar aqui. O quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Vai até o 27, não é isso? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra atrarão para ela sua glória e honra. E as suas portas, até aí, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, o céu já traz uma alusão do que Deus, ele tem para aquilo. Porque quando a gente fala da terra, que Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta, eu até escrevi aqui, ó, Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta do perdão, Jesus é a porta dos céus, Jesus é a porta da vida eterna. Só que numa cidade fortificada, chegava um determinado momento que tinha que fechar as portas. Durante certas horas, podia-se entrar e sair. Tanto quem era morador, vendedores, todo tipo de gente entrava e saía, porque a porta estava aberta. Quando chegava de noite, as portas tinham que ser fechadas. E os atalaias eram colocados no lugar estratégico para ver se vinha inimigo, porque geralmente inimigo vinha de noite. Quando a gente trata de Jesus, a gente sabe que Ele é aquele que está nos protegendo contra todas essas coisas. Nos fazendo querer entrar naquilo que antes era impossível para nós. O que era impossível para o ser humano? Salvação. O que era impossível? Perdão. O que era impossível? Vida eterna. Cristo tornou possível. Por que Ele tornou possível? Hebreus, capítulo 10. A gente vai ler o 19 ao 23. Hebreus 10, do 19 ao 23. Ele, sendo a porta principal, é dado acesso à salvação, ao perdão, aos céus, à vida eterna. Olha o que diz essa palavra. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, o penúltimo, tenhamos firmes não, o outro eu vou ler também, desculpa.
Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que diz aqui. Tenhamos ousadia. Por que ele fala isso? O autor aos Hebreus fala, a gente precisa ter ousadia para entrar no santo dos santos. Ousadia para entrar na porta. Porque na antiga aliança, quem não tivesse totalmente purificado, se entrasse com qualquer coisinha, podia ser morto por causa da glória de Deus. As pessoas não podiam entrar de qualquer maneira. Não que na graça a gente possa entrar de qualquer maneira, mas por causa do sangue de Cristo, que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E Ele, sendo a própria porta, a gente pode entrar porque o sangue de Jesus me purifica e te purifica de todo pecado. E através dele, a porta, nós temos entrada aos céus. E para a gente terminar, eu quero que a gente leia o Salmo 100, versículo 4. Fica para nós o ensinamento do Salmo 100, versículo 4, que diz assim. É só o versículo mesmo. Vamos ler junto? Todos nós? Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então, o convite que o Senhor nos faz hoje, Ele sendo a porta, entrai pela porta, por Cristo, entrai por suas portas com ações, eu guardo a outra versão que fala, com ações de graça e nos seus atos, com hino de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Eu acho que é a atualizada, que fala assim. E a gente precisa agradecer a Deus por Ele ser a porta. Porque se eu fosse a porta, algumas pessoas não entrariam. Se você fosse a porta, algumas pessoas entrariam, Helena? Você fecharia a porta para algumas pessoas, não fecharia? Vocês também? A gente não fazia isso? Fulano não merece entrar na minha casa. A gente não fecha a porta da gente? Não é qualquer pessoa que entra na nossa casa. Você não abre a tua porta para qualquer um entrar. As pessoas que entram na tua casa são pessoas escolhidas e precisa algumas vezes ter uma hora marcada. Mas Jesus, sendo a porta, nos abriu pelo novo e vivo caminho, uma entrada, para que venhamos a entrar em sua presença e a render-lhe graça e bendizer-lhe o nome.